Olá, eu sou a Ellen e juntamente com a Thais, nós vamos apresentar um seminário sobre aquisição de linguagem por surdos. Primeiramente, queremos enfatizar que a aquisição de linguagem ela é um processo muito fundamental para o desenvolvimento do ser humano, porque ela vai permitir a comunicação, a construção de pensamento e também a interação social. E para as pessoas surdas, esse processo ele vai se dar através da língua de sinais. Então, a falta dessa língua, né, nos primeiros anos de vida, ela pode comprometer o desenvolvimento cognitivo e comunicativo dessas crianças. Então, estudos eles vão indicar que quanto mais exposição precoce a uma língua, ele vai favorecer a aquisição da linguagem de forma natural. Então, se uma criança surda ela tem acesso à língua de sinais desde a infância, isso vai permitir que elas tenham um desenvolvimento linguístico muito similar a crianças ouvintes com a sua língua materna, né? Só que o que que acontece? Muitas crianças surdas, elas vão nascer em famílias ouvintes. Então, por desconhecimento, por não saber mesmo, né? Ou por falta de recursos, elas não podem oferecer esse acesso imediato à língua de sinais. E então, vai acontecer de ter muitos desafios para essa criança surda. Então, além da língua de sinais, a aquisição da língua escrita, a língua portuguesa escrita, ela vai desempenhar um papel essencial na educação dessas pessoas surdas. Porque com a língua escrita, ela vai ter acesso à informação e à cultura letrada. E como eu disse, como essas crianças que nascem em famílias ouvintes e muitas das vezes são os primeiros surdos dessa família, e por desconhecimento, isso pode atrasar um pouco o aprendizado dela, né? Então, é necessário é, abordagens pedagógicas e especializadas que vão respeitar as particularidades do desenvolvimento linguístico desse surdo, né? Então, essa aquisição dessa língua, dessa linguagem, é um campo interdisciplinar que vai envolver a linguística, a educação, a psicologia, políticas públicas, né? Principalmente com o objetivo de garantir que essas pessoas elas sejam incluídas e que tenha o desenvolvimento pleno da comunicação dessa comunidade para que se possa comunicar com a comunidade ouvinte. Então, o objetivo desse trabalho é coletar dados sobre a aquisição de linguagem por surdos, né? E, além disso, calcular os dados estatísticos, como moda, média, mediana, desvio padrão, a variância, amplitude, etc. Então, a Thaís agora, ela vai falar um pouco sobre como se dá a metodologia, tá? Então, ela está falando: Oi, tudo bem? Estou fazendo um trabalho de estatística e o objetivo é mostrar os dados da cidade de Ribeirão Preto sobre a população surda, e se as famílias de lá aceitam ou não as libras. E também se as pessoas surdas sabem escrever em português ou não. Por isso, coloquei gráficos para demonstrar as respostas, além de calcular os dados da tabela. Bom, continuando, como a própria disse, para coletar a coleta dessas informações foi necessário fazer um formulário, no qual nós distribuímos. Tivemos 19 respostas, e dentro dessas perguntas aplicadas, nós tivemos: qual é o seu nome, qual é a idade, em que cidade mora, se é surdo desde que nasceu, se tem outros surdos na família, qual a escolaridade, se tem ensino superior e qual o curso do ensino superior, como é o conhecimento em Libras, como é o conhecimento da língua portuguesa escrita, se é oralizado, com que idade foi introduzida a Libras, com que idade começou a ser oralizado e, por final, com que idade começou a aprender a língua portuguesa escrita.
Então, para os resultados, nós utilizamos somente 4 dessas perguntas, né? Que é qual é a sua idade, se você é surdo desde que nasceu, com que idade foi introduzida a Libras e com que idade começou a aprender a língua portuguesa escrita. Então, primeiramente, qual a sua idade? Nós fizemos uma tabela na qual tivemos 18 respostas e as idades elas vão variar de 33 a 68 anos de idade, 33 com uma frequência de 2, 36 com uma frequência de 1, 37 também de 1, 38 de 1, 40 uma frequência de 2, 41 uma frequência de 3, 42 uma frequência de 1, 49, 44 e 49 também com uma frequência de 1, 53 uma frequência de 2, 54, 57 e 58 com uma frequência de 1, totalizando 18 respostas. Nisso, calculamos a média, né? Que a média ela vai ser dada pela idade, né? Vezes essa frequência, dividido pelo total das respostas. Então, calculando tudo isso, tivemos uma média de 44,22 anos. O cálculo da mediana é o valor central, quando esses dados estão ordenados, né? Então, colocamos a lista de dados. Como temos 18 números e 18 par, nós fazemos uma média entre os valores centrais. Colocando essa lista ordenada e olhando os valores centrais, nós vamos ter a posição 9 e 10, na qual a posição 9 e 10 é o número 41. Então, se somarmos 41 mais 41 e dividir por 2, vai dar 41. Então, logo, a mediana é 41. Já a moda, ela é o valor mais frequente. E assim como a mediana, 41 ela vai aparecer mais vezes, então 41 é a moda. Também calculamos o desvio padrão, que deu um resultado de 8,91. E a variância, que é o desvio padrão ao quadrado. Então, deu 79,38, aproximadamente 79,39, né? Uma amplitude, que vai ser a diferença entre o maior e o menor valor. Então, 68 menos 33, que vai dar 35. Aqui nós temos um gráfico, como a Thaís disse, que foi também feito pelo próprio formulário. Segundo, nós temos a segunda pergunta. Você é surdo desde que nasceu? Então, nós colocamos 3 tipos de resposta. A primeira, sim. A segunda, fiquei surdo ainda na infância. E a terceira, fiquei surdo depois. Então, temos, respectivamente, 12, 4 e 3 como frequência, né? E resposta. Também calculamos a média, que deu um total de 1,53. A mediana, na qual é um número ímpar, então é o valor da posição. Então, temos que é 1, no qual sim, a resposta é sim. E a moda é o valor mais frequente também, que deu 1, que é a resposta sim. O desvio padrão, que deu um total de 0,75. O desvio padrão ao quadrado, que é a variância, que é 0,56, aproximadamente. E a amplitude, que deu 2. Também temos um gráfico, né? Então, se é surdo desde que nasceu, tivemos um total de 63,2. Se ficou surdo ainda na infância, de 15,8. E fiquei surdo depois, 21,1. O próximo dado que tabelamos é com que idade foi introduzido a Libras. Então, nós temos a faixa etária de não aprende Libras, 0 a 2 anos, 2 a 4 anos, 4 a 6 anos, 6 a 8 anos, 8 anos a 10 anos, 10 a 20 anos e depois 20 anos, totalizando um total de 19. Então, calculamos a frequência absoluta, também calculamos a frequência acumulada e a frequência relativa. Seguindo, calculamos a média, que deu 5,53 anos. O cálculo da mediana, como eu falei, também é um número ímpar, né? 19. Então, o 10º valor ordenado na lista é o 5º. O cálculo da moda. Nesse caso, a moda, nós tivemos um conjunto bimodal. Então, nós vamos ter 2 modas. Então, tivemos 4 respostas que é de 0 a 2 anos e também 4 respostas de 4 a 6 anos. Também calculamos o desvio padrão,
que deu um total de 5,89. A variância é um total de 34,77 e a amplitude um total de 25. E por último, com que idade começou a aprender a língua portuguesa escrita? Então, nós temos a classe, né, que é antes dos 8 anos, teve uma frequência absoluta de 7, de 8 a 14 anos, uma frequência de 9, de 14 a 20 anos, uma frequência de 3, e após 20 anos não tivemos nenhuma frequência. Total também 19 respostas. Também calculamos a frequência acumulada e a frequência relativa. A média deu 9,37. A posição da mediana, ela vai estar na 10ª observação, então é a classe de 8 a 14 anos. O cálculo da moda também vai ser de 8 a 14 anos, que é o que aparece com mais frequência. O desvio padrão deu um total de 4,6 e a variância, um total de 21,16 e a amplitude, um total de 13. Então, podemos concluir que, ao observar esses dados, a escrita da língua portuguesa pelos surdos eles vão acontecer após os primeiros anos escolares, como eu já falei, às vezes por falta de conhecimento, por falta de recurso, diferente das crianças ouvintes que vão iniciar esse processo de alfabetização muito mais cedo dentro do seio familiar. Então, isso vai reforçar a necessidade de ter um sistema bilíngue. Então, Libras como primeira língua, português como a segunda. E para garantir que os surdos eles tenham acesso a uma educação de qualidade. Então, além dessa introdução precoce a Libras e a promoção de estratégias bilíngues, elas são fundamentais para reduzir as barreiras e aumentar a influência tanto na língua de sinais quanto na língua escrita. E para que os surdos adquirem a escrita em português de forma muito mais eficiente, é necessário que se invista em políticas públicas na formação de professores e materiais adaptados que vão promover esse aprendizado bilíngue desde cedo. É isso, muito obrigada.